Pode iniciar, presidente. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão extraordinária de número 1, aos 21 dias do mês de dezembro de 2020. Agradeço aos companheiros vereadores pela presença de hoje. Pedimos a Deus para que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Ata número 50/2020. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, terceira sessão ordinária de dezembro de 2020. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2020, atendendo a prévia constituição do presidente os senhores vereadores na sala de sessões virtual, às 18 horas, sob a presidência do vereador Arduino Nardini. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa, diretora vereadora Ademir Tressoldi, que fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão e não houve discussões. Submeteu a ata em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos e não havendo matéria para o expediente do dia, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Primeira votação dos pareceres e do projeto de lei complementar número 09/2020, aprovados por unanimidade. Primeira votação dos pareceres e do projeto de lei complementar número 10/2020, aprovados por unanimidade. Concluída a matéria para a ordem do dia, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, para fazer a leitura do edital de convocação 02/2020, lido em plenário para a ciência de todos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra aos vereadores inscritos. Almira Toatti, Alexandro Aires, também fizeram uso da palavra os vereadores Sidônia Strascon Merizio, Jair Borsoi, Dalir Sérgio Biocchi, Evandro Pedersetti e Ademir Tressoldi. Finalizados os pronunciamentos, o presidente da casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária do mês de dezembro de 2020. Terça-feira, dia 21/12/2020, às 18 horas, na sala de sessões virtual da Câmara de Cordilheira Alta. A ata após lida e aprovada conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Arduino Nardino, vice-presidente Sidônia Strascon Merizio e primeiro secretário Ademir Tressoldi. Está em discussão a ata da sessão anterior? Não havendo discussão, está em única votação. Pela ordem para proferir o seu voto, o vereador Ademir Tressoldi. Voto pela aprovação da ata, senhor presidente. Alessandro Aires. Aprovação da ata, senhor presidente. Almira Toatti. Sim, para aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Evandro Pedersetti. Também voto pela aprovação, senhor presidente. Dalir Sérgio Biocchi. Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu também voto pela aprovação, senhor presidente. Sidônia Strascon Merizio. Pela aprovação, presidente. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Não havendo matéria para o expediente do dia, peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia. Protocolo número 34/2020. Data, dia 7/12/2020. Origem, Poder Executivo, interessado, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014. Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 34/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 34/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei complementar número 09/2020, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. Após a análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria, isso é nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2020. Dalir Sérgio Biocchi, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Ademir Tressoldi, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Está em discussão os pareceres e o projeto de lei complementar 09/2020. Não havendo discussão, está em segunda votação. Pela ordem, Ademir Tressoldi.
Pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Alessandro Aires, Pela aprovação, senhor presidente. Almira Toato, Sim, pela aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti, Eu voto pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Idalir Sérgio Biol, Voto pela aprovação do projeto, presidente. Jair Borsoi, Eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Sidônia Salete Secom Mirizzi. Eu também voto pela aprovação. Os pareceres e o projeto de lei complementar 09/2020 está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. O prefeito municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o zoneamento dos lotes abaixo estabelecidos, passando para a Zona de Comércio e Serviços, ZCS. Primeiro, o lote 01, 10 e 11 da quadra 02 do bairro Ludovico J. Toso. Segundo, lote 01, número 01, 10, 11 e 12 da quadra 03 do bairro Ludovico J. Toso. Terceiro, os lotes 01, 02 e 03 da quadra 17 do bairro Rosa Lima. Quarto, os lotes 01 e 02 da quadra 23 do bairro Rosa Lima. Quinto, todos os lotes da quadra 26 do bairro Rosa Lima. Sexto, todos os lotes da quadra 29 do bairro Rosa Lima. Sétimo, todos os lotes da quadra 30 do bairro Rosa Lima. Oitavo, todos os lotes da quadra 33 do bairro Rosa Lima. E nono, todos os lotes da quadra 34 do bairro Rosa Lima. Artigo 2º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 143 da Lei Complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Nas zonas industriais predominantes, ZIP, o lote mínimo em áreas não consolidadas será de 2.000 metros. Deverá possuir testada mínima de 20 metros, tanto em meio de quadra quanto em esquinas. Quadra 03. Artigo 3º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 185 da Lei Complementar número 106/2014, Plano Diretor de Cordilheira Alta. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 21 de dezembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Está em única votação a redação final da lei. Pela ordem, Ademir Tressol, Voto pela aprovação da redação final, senhor presidente. Alessandro Aires, Pela aprovação, senhor presidente. Almira Toato, Sim, pela aprovação. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti, Também voto pela aprovação da redação final, presidente. Idalir Sérgio Biol, Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Mirizzi. Eu também voto pela aprovação. Está aprovada a redação final da lei por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Número 35/2020, data 7/12/2020. Origem, Poder Executivo, interessado, Poder Executivo. Assunto, altera a Lei Complementar número 29, de 16 de dezembro de 2003, ISSQN e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 35/2020. Parecer. Avocado para relatar o processo número 35/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei complementar número 10/2020, que altera a Lei Complementar número 29, de 16 de dezembro de 2003, ISSQN, e das outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é o nosso parecer. Salvo o melhor juízo, Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2020. Idalir Sérgio Biolchi, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Está em discussão os pareceres e o projeto de lei complementar número 10/2020. Não havendo discussão, está em segunda votação. Pela ordem, Ademir Tressol, Pela aprovação, senhor presidente, dos pareceres e do projeto.
Almira Toatti, Sim, pela aprovação, senhor presidente. Alessandro Aires, Pela aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersek, Também voto pela aprovação dos pareceres do projeto, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolo, Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi, Jair Borsoi, Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secom Merizio. Eu também voto pela aprovação, presidente. Os pareceres e o projeto de lei complementar número 10, 2020 está aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final da lei. Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Altera a Lei Complementar número 29, de 16 de dezembro de 2000, ISSQN e das outras providências. No uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar número 29/2003, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Artigo 2º. Ficam alterados os incisos 10º, 14º, 17º e 23º do artigo 4º da Lei Complementar número 29/2003, que passam a vigorar com as seguintes redações. 10º, do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, preparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. 14º, dos bens dos removentes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem número 11.02 da lista anexa. 17º, do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa. 23º, do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. Artigo 3º. Ficam criados os parágrafos 3º e 11º ao artigo 4º da Lei Complementar número 29/2003, com as seguintes redações. Parágrafo 3º. Na hipótese de descumprimento do disposto no CUP ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 8º. Artigo 8º-A. Da Lei Complementar Federal número 116/2003. O imposto será devido no local do estabelecimento, do tomador ou intermediário do serviço, ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 4º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos parágrafos 5º e parágrafos 11º deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos 21º, 22º e 23º do CUP. Deste artigo, o contratante do serviço e no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor da unidade da pessoa jurídica, contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para considerá-las as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 5º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres referidos nos subitens 4.22 e 4.23
da lista de serviços anexa da Lei Complementar Federal número 116/2003. O tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênios ou contrato pelo plano de saúde individual, familiar, coletivo, empresarial ou coletivo por adesão. Parágrafo 6º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal número 116/2003, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres. O tomador é o primeiro titular do cartão. Parágrafo 8º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal número 116/2003, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por, primeiro, bandeiras, segundo, credenciadoras, ou terceiro, emissoras de cartões de créditos e débitos. Parágrafo 9º. No caso dos serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e dos serviços de administrações e gestão de fundos e clubes de investimentos referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116/2003. O tomador é o cotista. Parágrafo 10º. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. Parágrafo 11º. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no país. E no caso de arrendatário não domiciliado no país, o tomador é o beneficiário do serviço no país. Artigo 4º. Fica criado o parágrafo 4º ao artigo 8º da Lei Complementar número 29/2003, com a seguinte redação. Parágrafo 4º. As pessoas referidas ao inciso 2º ou 3º do parágrafo 8º do artigo 3º desta lei complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 1º do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar. Artigo 5º. Fica alterada a linha A, letra A, do inciso 2º do artigo 8º da Lei Complementar 29/2003, que passam a vigorar com a seguinte redação. Letra A. De serviço prestado por contribuinte que não esteja regularmente cadastrado como contribuinte no município, ou não tenha emitido nota fiscal de prestação de serviço, exceto para os serviços a que se refere os subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Artigo 6º. Ficam alterados os incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Lei Complementar número 29/2003, que passa a vigorar com as seguintes redações. Primeiro, por ocasião da ocorrência do fato gerador, quando o prestador e o contratante não estiverem cadastrados como contribuinte do município, exceto para os itens 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Sendo para estes os vencimentos conforme determina a Lei Federal número 175/2020. Segundo, quando fixa em parcelas mensais conforme artigo 19º, exceto para os itens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Sendo para esses vencimentos conforme determina a Lei Federal número 175/2020. E terceiro, quando por estimativa fiscal em parcelas mensais até o dia 10 do mês seguinte, ao da ocorrência do fato gerador, exceto para os itens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Sendo para esses os vencimentos conforme determina a Lei Federal número 175/2020. E artigo 5º, nos demais casos, para
Nos demais casos, sob o preço dos serviços prestados apurados mensalmente até o dia 10 do mês seguinte ao do que se refere, exceto para os itens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Sendo para estes os vencimentos conforme determina a Lei Federal número 175/2020. Parágrafo 1º. Poderá ser autorizado em caráter especial mediante despacho do titular do órgão fazendário do município que os estabelecimentos temporários e os contribuintes estabelecidos em outros estados ou municípios que prestem serviços dentro dos limites territoriais do município de Cordilheira Alta recolham o imposto no prazo e na forma definidos no respectivo despacho, e na falta deste até o dia 10 do mês seguinte ao de referência, ao domicílio bancário informado pelo município para recebimento do ISSQN, exceto para os itens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09. Sendo para esses os vencimentos conforme determina a Lei Federal número 175/2020. Artigo 7º. Fica criado o artigo 33-A na Lei Complementar número 29/2003, com a seguinte redação. Artigo 33-A. As obrigações acessórias que dispuser desta lei não se aplicam no caso dos serviços a que se referem os subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09, ficando esses serviços sujeitos às obrigações acessórias dispostas na Lei Complementar Federal número 175/2020. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, 21 de dezembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Está em única votação a redação final da lei. Pela ordem, Ademir Tressolo, Ação final da lei, senhor presidente. Alessandro Aires, Sim, senhor presidente. Almira Tuati, Sim, pela aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos, Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti, Eu voto pela aprovação da redação final da lei, senhor presidente. Idalir Sérgio Biocchi, Eu voto favorável à aprovação, presidente. Jair Borsoi, Eu também sou favorável, presidente. Sidônia Salete Secom Mirizio, Sidônia Salete Secom Mirizio. Pela aprovação, presidente. Está aprovada a redação final da lei por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Noite.